Hoje vamos falar de acordar, despertar. O que seria despertar? Se esse vídeo chegou até você, não foi coincidência. Chegou a hora, ó iniciado, buscador da verdade. Você que passou muito tempo da sua vida questionando dogmas, regras, questionando a vida em si, né? Religiões, sistemas, questionando a sua própria mente. Por que eu sinto desejo? Porque eu sinto vazio? Quem eu sou? Então, consideramos essas pessoas aquelas inquietas. As pessoas que estão se remexendo na cadeira de Platão. Que estão em inquietude, meias despertas. Então, se esse vídeo chegou para você, atingiu o público certo. Não foi coincidência, foi uma cocriação. O algoritmo da internet, ele segue praticamente o mesmo algoritmo do universo, já que a própria tecnologia, o computador, é uma imitação finita, uma imitação menor, em menor escala, do nosso próprio cérebro, do nosso próprio ser e do próprio universo. O universo parece um grande computador gigante, né? Como alguns dizem, uma simulação. Então, a mensagem que eu passo nesse vídeo é: acorde, desperte. Chegou a hora, ó, aspirante buscador da verdade. A paz, ela não pode vir de coisas externas. A paz, ela vem de um lugar, aqui dentro. E este lugar não precisa ser acessado através de muitos estudos e livros. Um simples, uma simples ação de se sentar em quietude, se sentar, apenas se sentar, já é um ato muito revolucionário. Se sentar consigo mesmo é um ato revolucionário. Eu observo aqui muitos carros, muito movimento, 24 horas por dia. Um fluxo de movimento de carros que é constante e eu fico pensando, alguma dessas pessoas param algum momento do dia delas para ficar quieta consigo mesmo, em quietude, apenas quieto. Mas não tem desejo disso? Ah, não, mas tem que fazer tal coisa. Ah, não, mas amanhã. Ah, mas eu tenho que deixar pronto. Não, que minha conta bancária. Ah, não, que o meu futuro, tal. As pessoas sempre, mesmo quando parecem finalmente sossegarem, ficarem quietas em seu sofá, será que elas estão quietas? Ou elas estão constantemente em seus pensamentos, viajando entre passado, futuro, pensando nos seus sonhos, planos, pensando em alguém, pensando na sua família, pensando no seu emprego? Elas nunca ficam aqui e agora, nesse exato momento presente. Porque a nossa mente, ela funciona assim. A nossa mente, é, ela consegue viajar entre pelo mundo. Se você se imaginar agora em Paris, quão prazeroso é sonhar, não é mesmo? Quão prazeroso é estar em outro lugar que não seja aqui mesmo. O quanto de dopamina e de energia que cada pensamento gera. Então você às vezes pergunta: nossa, me sinto tão cansado, não sei o porquê. Não fiz muita coisa hoje. Porém, do mesmo modo que a nossa ação física gera energia, nossa ação mental também gasta energia, certo? Então, cada pensamento que você tem, você está gastando energia. Cada pensamento que você tem está liberando uma química, uma dopamina. Se você, ou o contrário, o cortisol, né? Então, podemos dizer que toda doença que é materializada no plano físico antes surgiu na mente. Assim como o prédio surgiu antes na mente do criador do prédio, né?
A doença, ela antes de surgir no corpo, ela surge na mente. Então, já é comprovado pela ciência que a liberação de muito cortisol, né, pode provocar doenças futuras. Então, se você tem um certo pensamento que está em Paris, que está em Londres, que está vivendo o seu futuro, o seu sonho lindo, isso já está acontecendo na sua mente. Não materializou no campo físico, mas na mente está acontecendo. E isso não deixa de ser real, afinal, o que é real? Não é mesmo? O todo é mental. Primeira lei do Kaiba, hermetismo. Então, aquilo está gerando dopamina no seu cérebro. Está te dando prazer. E quanto mais você pensa, mais você vicia em pensar. Ou seja, somos todos viciados em pensar. E também no contrário, se você pensa em algo ruim, então libera cortisol, libera estresse, raiva, sentimentos ruins, emoções ruins. Não é mesmo? Então, se você vive uma vida constantemente em pensamentos, você está constantemente preso nessa dualidade entre o bom e o ruim, não é mesmo? O feio e o belo, triste e feliz, prazer e dor. Aí, se você é uma pessoa que passa constantemente com pensamentos ruins, você tende a ficar mais doente, tende a ficar estressado, com raiva, apenas com emoções negativas. E o do contrário também. Pensamentos bons, você tende a ficar feliz. Então, constantemente, o ser humano ele está transitando com pensamentos, entre pensamentos, e nunca está sentado consigo mesmo em quietude. Quando ele está sentado, a mente está viajando por todos os países, pelo Canadá, viajando pelo tempo, futuro, passado. A mente sempre está fugindo do silêncio, não é mesmo? O silêncio e o espaço é uma coisa tão importante, a gente sabe disso, então por que sempre estamos fugindo dela? Sempre estamos fugindo do silêncio, o chamado tédio. Antes não existia esse negócio de tédio. Era normal se deitar numa rede e ficar em silêncio. Era um hábito saudável. Porém, com a tecnologia, a evolução tecnológica, o excesso de conforto, acabamos meio que criando uma reversão, uma inversão ao silêncio, aos momentos de quietude. Agora sempre estamos tentando fugir. Por quê? Por causa do vício, a nossa mente está viciada em pensar, está viciada em prazer, em dopamina e conforto. Se sentarmos aqui em silêncio e apenas observar a paisagem, então a nossa mente a gente vai começar a se auto-observar. E a gente vai começar a observar o quanto a nossa mente é impulsiva, o quanto ela vai tentar fugir do aqui e do agora. Ela vai querer sair desse momento e se ela não conseguir, ela vai começar a viajar em pensamentos. E quando você vê, você nem vai estar mais atento ao ambiente, ao seu corpo, que é a consciência corporal. Você já notou o seu dedinho do pé hoje? Você já notou uma respiração consciente hoje? Você já notou os fios de cabelo na sua perna? Você já notou como o seu corpo respira e bombeia sangue sozinho, mesmo você inconsciente? Você já notou a ponta do seu nariz hoje? A sua orelha, que é tão bela e escuta tantos sons e te mantém em equilíbrio? A complexidade do seu mecanismo hoje, você já notou? Você já notou as nuvens hoje no céu, com todas as suas formas? Você notou aquela árvore na sua rua? Você notou que estamos num planeta a milhões de quilômetros por hora, em torno de uma bola de fogo que é tão densa que está criando uma distorção no espaço e tempo, gerando uma gravidade, fazendo com que muitos planetas fiquem em volta dela, e isso acontece no universo todo, com milhares de planetas e sistemas solares que estão se expandindo infinitamente? Não, você não notou isso, porque você acorda e pensa no seu trabalho, você acorda e pensa no seu futuro, você acorda e pensa no seu passado, você acorda e pensa na sua família, em pessoas.
em namorado, em namorado. Você acorda e pensa em estudos. Você nunca acorda, respira, autoconsciência corporal, consciência ambiental, quem eu sou, quietude. Não, você não faz isso. Você acorda, seu corpo dorme, descansa, mas sua mente continua em movimento. Você dorme, seu corpo está descansando, mas sua mente está lá em movimento, sonhando, fazendo o seu trabalho, fazendo um trabalho muito complexo, onde você não tem parte nisso, porque a gente é uma máquina tão complexa e tão perfeita que a gente dorme e nossa mente fica trabalhando. E quando a gente acorda, a gente não dá descanso para a mente, a gente continua trabalhando, continua pensando até dormir. Você acha que alguém assim pode viver muitos anos de vida? Quantas doenças uma pessoa assim irá desenvolver? Quantas doenças a sociedade assim, que estimula constante movimento, prazer, estímulos? Qual a taxa de durabilidade de vida de uma sociedade assim? É, você sempre está pensando, nunca está quieto. E a vida passa rápido, né? A gente chega nos 40, 50, eu imagino que é o que vai acontecer com a maioria das pessoas da minha idade hoje. Que Arthur Schopenhauer já falava isso, assim como Sêneca, sobre a brevidade da vida, sobre o quanto de arrependimento a gente vai chegar lá na frente de não ter olhado para trás e vivido com mais atenção ao momento presente, no aqui e no agora. Pegado uma coisa na prateleira, olhado toda a complexidade daquele movimento, daquela presença, daquele instante. Tudo, a cada passo, a cada ação, estar presente, a cada encontro com cada pessoa, estar presente, totalmente presente naquele momento. Rápido porque nunca estamos atentos ao presente. Estamos viajando em pensamentos e o dia passa no piscar de olhos. Acorde, acorde, acorde. Este vídeo não chegou para você por acaso ou por coincidência. Desperte. Se não somos a mente, se a mente fica transitando, é viciada em pensar, esse é o seu trabalho. O trabalho dela é pensar, solucionar problemas. Foi uma adaptação da natureza, uma evolução da natureza. É um cérebro como um computador que resolve problemas, soluciona problemas, certo? Então ele sempre, e quando a gente vive numa sociedade tão confortável, com excesso de conforto, a gente vive a melhor era que já existiu no mundo, melhor do que muitos reis viviam. Conforto, água quente, tecnologia, delivery, o máximo de conforto, prazeres instantâneos na nossa tela do nosso celular. O cérebro não foi feito para suportar tanto conforto. E a gente vive numa era tão confortável que muitos estão se perdendo em vícios, estão viciados em prazeres ou viciados em pensar, que é que gera ansiedade e depressão, ou viciado em prazeres, que é pornografia, fast food, obesidade, drogas. Tudo isso para fugir do tédio, de sentar-se consigo mesmo. Parece que as pessoas fogem disso porque elas têm medo de se encarar como elas são. Eu acho que o ego deve. O que é o ego? O ego é sua personalidade. O ego é o seu nome que te deram. O ego construiu sua identidade e a sua personalidade, que foi construída através da sua criação, do ambiente que você nasceu, da cultura, do, da sua, da sua localidade, daquela bolha social onde você cresceu e do que seus pais te ensinaram, certo? E você criou uma identidade e uma personalidade. Até então você era só uma criança pura, essência, uma tela em branco. E você criou uma personalidade, uma identidade pessoal chamada ego, ego pessoal, que é o seu nome que seus pais te deram. Porém, se você tivesse nascido em outro lugar, seria totalmente diferente. Então, você não é a personalidade, porque a personalidade morre. Quando a gente morrer, nossa mente acaba, nossa mente vira cinzas, vira comida por vermes, nosso cérebro, no caso. E a nossa personalidade se esvai, nossa história acabou e pronto. Então, o que sobra? A gente já era algo antes de construir nossa personalidade, nossa identidade pessoal. O que é esse algo? É apenas aquele que observa. O que é essa entidade que observa? É só a observação. É o espaço vazio entre o espaço vazio entre os nossos pensamentos, entre um pensamento e outro. O espaço vazio entre o oxigênio que a gente respira, entre os nossos átomos, entre nossos nêutrons, elétrons. O espaço vazio entre as estrelas. Estes somos nós. Esta é a consciência.
A consciência de vida que está em mim, está em você, está na árvore, está na estrela, está no animal, está no mar, está nas ondas. É a consciência, o espaço vazio que permeia tudo. O Ein Sof, conhecido na Cabala ou no Zohar, que é o ocultismo puro da religião verdadeira judaica, né? Que explica Gênesis e os 5 primeiros livros de Moisés. Assim como explica a verdade, né? Os significados profundos, já que a igreja e, e toda a humanidade criaram uma interpretação totalmente literária em cima das palavras de Jesus e do cristianismo em si, e de todos os livros sagrados, e criaram aqui no Ocidente uma interpretação literária e totalmente fora da verdade, muito sem que não respeita as simbologias de cada coisa, que leva tudo pro literal e coloca Deus como sendo algo fora e um senhor com características humanas e éticas humanas, que julga todo mundo e que ainda está dentro da dualidade, que é o céu e o inferno. Sendo que a gente pode observar nesses livros, Torá, Zohar, Cabala, o Caibalion, o Hermetismo e diversas filosofias e filósofos hinduístas, orientais, ocidentais, de todos os tempos, todas as épocas e todos os lugares, há milênios de anos, já falavam a mesma coisa e apontava para a mesma verdade. Nós, sendo um com o divino, uno com o divino, uno com o todo, uno com Deus. Nós nos unimos conscientemente ao divino, porque nós somos o todo. Todos apontam para a mesma verdade, porém com o tempo criaram interpretações errôneas de diversos livros sagrados e religiões e fugiram do ocultismo, que é o estudo profundo. Muitos acham que o ocultismo é algo, como dizem, a massa satânica ou coisa do tipo, que nem existe. Mas, tirando esse preconceito, o ocultismo é o estudo de forma profunda da filosofia ou de qualquer outra coisa que esteja oculta, que precisa de um olhar mais atento e não literal. Como a massa e as religiões criaram um circo e muitas interpretações errôneas em cima das palavras de Jesus e de todos os livros sagrados e religiões. Então, o ocultismo serve para estudar a simbologia de cada palavra. O que é o Adão e Eva, Jardim do Éden? Isso. Como as pessoas podem levar isso para o lado literal? Inferno, céu. Todas as palavras de Jesus. Claro que tem todo um estudo oculto, a qual Jesus falou para apenas os buscadores da verdade, que realmente se comprometem em buscar a verdade, que são devotos, iniciados. Estes sim descobririam os segredos de suas palavras. Os outros estão apenas em busca de ilusões para satisfazer o seu vazio ou medo da mente que tem medo da morte. Porém, voltando, uma sociedade assim, com pessoas que vivem em constante pensamento e conflitos, ansiosos, viajando entre pensamentos, não tem uma durabilidade de vida muito grande, já que toda doença é criada na mente e depois materializada no corpo. Então, pessoas que estão constantemente pensando. Agora, felicidade e tristeza, não importa o que elas estão pensando, se é positivo ou negativo, é uma ilusão. A dualidade, ela é uma ilusão. Felicidade, agarrar a felicidade é como agarrar a cauda da cobra. Uma hora ela vai virar e te morder. Agarrar e a tristeza é a cabeça da cobra. É o sofrimento. É a picada venenosa, a mordida, que causa sofrimento imediatamente. Porém, a felicidade e a tristeza são a mesma coisa. As duas são as cobras. Ou seja, as duas são originárias da mesma estrutura. Apenas um sendo um lado e o outro sendo o outro. Os extremos se tocam. Outra lei do hermetismo, lei da polaridade. Tudo é a mesma coisa no universo material, porém em graus e frequências diferentes. Ou seja, os extremos se tocam. Aquele desenho da cobra que morde o próprio rabo é a roda de Sansara, a roda da dualidade, que também inclui a lei do ritmo, que é o pêndulo que permeia toda a natureza. Ou seja, quem ri vai chorar, quem chorar vai rir. O universo é cíclico, o universo material é cíclico, denso e dual. Ágil, é regido pela lei da dualidade. Então, ficar triste, você já sabe que quando estiver feliz, uma hora você vai ficar triste. E quando você estiver triste, outra hora vai ficar feliz. A felicidade vem, dura um instante e vai embora.
A tristeza vem, dura um instante e vai embora. E é assim durante toda a nossa vida. E essa lei da dualidade se aplica a tudo, não apenas à emoção da tristeza e felicidade, mas do prazer, do tédio, do amor, do ódio, da raiva, da cobiça, da ganância. Então, tudo é fruto da mesma coisa. O frio e o calor é a mesma coisa. Apenas onde termina um, começa o outro. Se a gente tivesse uma régua para medir todas essas coisas, é a régua da dualidade, da polaridade. Onde termina uma coisa, começa a outra. Mas tudo é fruto da mesma coisa. A tristeza é o rabo da cobra, a qual ela virá e te morder depois. E a felicidade é o rabo da cobra. E a tristeza, a cabeça da cobra. Ambos sendo a mesma coisa, certo? Então, elogios e críticas, ilusões, nenhum e nem outro. Não se apegue à tristeza e à felicidade. Apenas busque aquilo que os orientais chamam de bem-aventurança, ou aqui no Ocidente, a paz interior, que é a única paz verdadeira, porque todo o resto, a paz só pode vir de dentro para fora, a saída é para dentro. Então, não pode vir de coisas externas. E o que é a paz interior? Que é o que os despertos buscam, o que os despertam prega, o que os alquimistas pregam, o que o ocultismo em si ensina, o budismo e todas as filosofias, a paz interior. Não busca a felicidade ou negue a tristeza, e nem busca a tristeza ou negue a felicidade. Fuja da dualidade. A mente, o cérebro é regido pela dualidade, já que ela faz parte da matéria. Então, sempre estamos viajando entre prazer e dor, felicidade e tristeza. Sempre estamos movimentando a nossa mente, gastando energia. Então, a busca pela paz interior seria fugir dessa dualidade, se manter neutro. E isso envolve o maior ato revolucionário que você pode fazer, se sentar consigo mesmo. E voltando, a gente foge de nós mesmos porque temos medo de encarar nossa própria verdade, além das máscaras, além do ego pessoal que construímos durante a vida, além da personalidade. Sentar-se consigo mesmos e observar o quanto a nossa mente é mimada, infantil, cheia de impulsos, desejos, gananciosa, invejosa. A gente foge disso, a gente tem medo disso. Por isso a gente não senta consigo mesmo. A nossa mente não quer encarar essa verdade, sempre está buscando meios de fugas ou distrações. A gente anda distraído. Por isso a vida passa tão rápido. Por isso a gente perde os detalhes mais importantes da vida, que é o simples, que está no simples. A gente sempre quer coisas grandes. E eu só digo o que Arthur Schopenhauer falou. No final da vida, vocês vão se arrepender, olhar para trás e falar: nossa, eu queria ter prestado mais atenção na vida, porque a vida não está nas coisas grandes, estava naquelas coisas tediantes a qual você ignorava. Então, a gente tem esse medo e foge da nossa própria solidão. A gente foge da solidão, porque a gente tem medo de encarar a nós mesmos. E enquanto uma pessoa não entender a sua própria mente e como funciona a sua mente, ela nunca compreenderá a Deus. A saída é para dentro. Tudo que está dentro é o que está fora. Outra lei do Kaiban. Tudo que está acima é como está embaixo. Para entender o infinito, deve-se compreender o finito. Para compreender a mente de Deus, a mente infinita, que não tem forma, o Ein Sof, a origem, a força originária, a qual o universo foi criado, a luz infinita, o princípio e o fim, o todo incognoscível. Para entender a mente infinita, devemos primeiro compreender a mente finita. Se não compreendemos a nós mesmos, o nosso interno, como compreenderemos Deus? Deus está dentro de nós. Então, o externo é só reflexo do nosso próprio universo interno. Então, aprendemos a se sentar com nós mesmos em silêncio e observar a nossa própria mente, observar os nossos pensamentos, os nossos impulsos. E assim, terminará o sofrimento. Você não mais viajará entre felicidade e tristeza. Será jogado de um lado para o outro na roda de Sansara, pela causa e efeito, pelo karma. Será jogado como um fantoche pro lado e pro outro durante a vida, sendo vítima da causa, sendo efeito, sendo vítima das leis do universo. Você estará transcendendo, se elevando acima do pêndulo, que oscila o tempo todo de um lado pro outro, te jogando entre amor e ódio.
tristeza e felicidade, desejos, tédio, prazer. Não, se sentamos em silêncio e neutralizamos tudo isso. Sentar-se em quietude, observar atentamente. Primeiro, autoconsciência corporal, consciência da sua respiração. Sinta ela entrando pelos seus pulmões, pelas suas narinas. Sinta o seu pulmão, seu diafragma. Consciência corporal, seus dedos, sua mão, seu tato, seu olfato, seu ouvido. Você é quem está por trás de tudo isso, vivendo uma experiência neste corpo material. Segundo, foco na respiração, ou seja, acalma os pensamentos, acalma a mente, porque ela está totalmente atenta ao aqui e o agora. A respiração é a âncora do meditante, do iniciado. É a âncora que te traz do vagar em pensamentos para o momento presente, que te aterrissa no aqui e agora. Terceiro, consciência do ambiente. Você não está separado de nada. Tudo está conectado, mesmo no nível de átomos, de energias. Tudo está conectado pelo tecido do espaço e tempo que está regendo tudo. Não existe espaço vazio. Existe apenas o todo, que permeia tudo. Tudo está no todo. O todo é uma árvore de Natal. E tudo que surge no universo são os adornos colocados nessa árvore. Os adornos surgem e trocam o tempo inteiro, mas a essência da árvore nunca muda, continua a mesma. Ela continua sendo árvore. Assim como as nuvens no céu não mudam a estrutura do céu ou nada no céu. Nuvens vêm e vão, passageiras, mas não mudam a essência, o princípio, a essência do céu. Assim também é o todo. Surgimos em formas de árvore, de humanos, de formigas, de estrelas, tudo surge como adornos no todo, no tecido do espaço e tempo, no vazio do infinito, Ein Sof, ou chamado Deus. Porém, não muda a essência. O mundo material é a sombra, é a materialização de Deus. Porém, não é Deus, é a sua criação. É a sombra, que não é eterna, porque tudo que é real é eterno. O que não é real, que é ilusório, morre. Então não dizemos que é ilusão porque a gente não sente dor, que é tudo criação da nossa mente. É a criação da mente de Deus. A nossa mente é a criação da mente de Deus. É a mente finita sendo criada pela mente finita. E a ilusão não quer dizer que nós não vai morrer, que nós vai poder fazer o que quiser no mundo. Não. Para o seu cérebro, essa ilusão é tão real que te causa até dor. Para o seu cérebro, ela é real, porque seu cérebro está sobre as leis desse mundo material, dessa materialização. Porém, é ilusório porque morre. Um dia vai ter um fim. Toda a matéria se desfaz. Então, nada se cria, tudo se transforma. Então, toda essa transformação surgiu do todo, como adornos na árvore. Porém, que vão ser trocados por outros adornos, outros planetas, outras estrelas, outros humanos, outros animais, outras espécies. Porém, a essência divina, o Deus, o todo, a árvore, permeia tudo. Ela está em tudo. A sua essência não muda. Então, a gente, como materialização, nosso corpo, nosso ego pessoal, nossa estrutura, nosso mecanismo, nosso cérebro, nossa história de vida pessoal, nossa personalidade, nossas crenças, nossa política, nossos condicionamentos, nossos gostos, tudo isso são adornos que logo vão morrer e daqui 100 anos se desfarão. Porém, aquele que permanece, a essência divina, o Ein Sof, o infinito, a consciência, não morre, ela é eterna e continuará lá. A vida é eterna, continuará a existir. Apenas o que muda é a sua materialização, a sua forma material, certo? Então vivemos no mundo da ação. O mundo da ação, regido pela dualidade, pela lei da causa e efeito. O mundo material, o mundo das sombras, que é a materialização em forma densa do divino. A luz infinita do divino deu origem ao universo e, refletida no prisma da humanidade, se refletiu em várias formas de materialização, em vários raios de cores, tão diversos quanto os indivíduos despertos que a recebem e a interpretam de diversos pontos de vista, mas que no final todos serão uno novamente. Então, enquanto vivemos essa vida material, terrena, materializados nessa forma material, nesse ego pessoal, como acessar este algo, este mundo, este algo, este lugar, além da dualidade?
Ou seja, o cessar do sofrimento, o cessar do movimento. Aquele algo imóvel, onisciente, onipotente, onipresente. Aquele algo que foge da dualidade, das causas e efeito, da lei do mundo material. Como acessar este estado? Que elimina qualquer sofrimento. Porque o sofrimento ele é causado por quê? Pela dualidade, que te joga para um lado e para o outro constantemente. Causado pela expectativa, pelos pensamentos que viajam entre passado e futuro. Então está sempre em conflitos, porque a mente sempre está procurando problemas para solucionar, e você se identifica com a mente constantemente, como sendo essa mente, como sendo este corpo, como sendo esse ego. Por isso você se identifica com o sofrimento. Então, como fugir deste sofrimento e alcançar esse estado de paz interior? Acessando essa consciência dentro de você, que é a árvore e não o adorno. Acessando esse estado mais profundo, acessando Deus, que é dentro de você e não fora. Então, sentar-se, quietude, autoconsciência corporal, respiração, âncora, te traz para o momento presente, autoconsciência ambiental, enxergar a conexão com tudo, na sua essência divina, na forma profunda, além da matéria, você está conectado com tudo, você é o Ensof, o infinito, o todo. Então, nada está separado. Compreender isso, que não existe dualidade, você é uno com tudo, uno com essa árvore, com essa grama, com o ambiente, uno com o seu próximo, então surge a verdadeira compaixão, a qual Jesus pregava. Uno com a natureza, uno com os animais, todos são uno. E você se sente inquietude neste estado de unidade, onde não existe movimento, apenas tudo é um. Não existe nada separado. Existe apenas o observador que observa, e que é a própria observação. Não existe um ser separado. Existe a própria experiência, direta. Não existe aquele que experiencia. Apenas a própria experiência. Você é uno com tudo. E os seus pensamentos surgem como nuvens nesse grande todo. Surge como adornos, como nuvens no céu, mas não muda quem você é. Você é o céu. E você observa as nuvens, sem identificação. Não se identifique com os pensamentos. Você não é os pensamentos. E os pensamentos surgem como nuvens, tomam diversas formas e vão embora. Às vezes essas nuvens podem vir de vários lugares do todo. Pode vir de outros seres que não estão separados de você. Compartilhamos a mesma consciência coletiva. E você não se identifica com esses pensamentos, não julga e não dá muita atenção. Apenas observa eles irem e ir embora. E o céu, aquele estado de quietude, aquela consciência infinita, permanece ali. E cada vez o fluxo de nuvens vai diminuindo e assim fazendo você se tornar cada vez mais consciente, com mais clareza deste céu que permanece. Então seja este céu, descanse nesse silêncio, nesse espaço vazio. E assim não há mais pensamentos, não há mais o pensar, apenas o estado de ser. E assim cessa todo sofrimento humano. Ou seja, o primeiro passo para alcançar Deus, para se conectar com a sua essência divina, onde você é o todo, onde você ganha o poder de criador, de cocriação da realidade, onde você se torna a causa e não mais o efeito, o que está acima das leis da natureza, o todo. Para isso você deve ter a renúncia. O sacrifício e renúncias que Jesus falava nunca foi sobre coisas materiais,